Olá, tudo bem? Hoje, continuando na série de termodinâmica, nós estaremos falando sobre a primeira lei da termodinâmica. Para não demorar, vamos lá para a nossa tela, ok? Estamos aqui na nossa tela que eu já preparei aqui. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu queria comentar, voltar um pouquinho aqui atrás, escrever aqui, ó. Lembre-se o seguinte, que eu tinha um sistema. Então, eu tinha aqui meu sistema, que vimos anteriormente. Eu tinha um sistema, e nesse sistema eu tenho a minha fronteira, o que está dividindo, fronteira, o que está dividindo o sistema da vizinhança, certo? Vizinhança. Bom, dependendo dessa fronteira aqui, eu posso, como não posso, ter troca de calor, certo? Então aí acontece essa troca de calor na forma de energia térmica. Lembrando aqui também, aparece essa troca de calor na forma de energia térmica. Ok? Mesmo se o gás, se ele se está expandindo ou se está contraindo, ele realiza um trabalho. Sim? Então, quando ele se contrai ou quando ele se expande, está realizando um trabalho que pode ser positivo ou negativo, como nós já comentamos anteriormente. Bom, a primeira lei da termodinâmica, também conhecida como a lei da conservação de energia, ela vem falando o quê? Que a variação da energia interna desse sistema, tá, é sempre igual ao calor que troca, o calor que está sendo trocado entre o sistema e a vizinhança, menos o trabalho que está realizando o gás. Sim? Então aparece esta formulinha matemática aqui, que eu já deixei aqui colocada, porque escrita bem melhor do que minha letra, certo? Ok? Só queria ressaltar uma coisinha interessante. Nós vamos ir rapidamente para os exemplos também, ver como que isso funciona. Sim? Antes de ir para umas observações, então eu gostaria de dizer o seguinte. Lembre-se que o calor, esse calor, já foi trabalhado em calorimetria e ele geralmente era o quê? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E a unidade de medida desse calor, ela é dada em calorias. Sim? Porém, o trabalho, que também aparece aqui, ele é dado como pressão vezes variação de volume. Lembrando que pressão é, vou marcar aqui, ó, a unidade de medida da pressão é força, ou seja, newtons dividido por metro quadrado, e a unidade de medida do calor é metros cúbicos, do calor do volume, da variação do volume, é metros cúbicos. Então, quando eu multiplico estas unidades, eu vou ter uma unidade de medida newton vezes metros, que me dá o famoso joule. Sim? O calor, o trabalho, ele é medido em joule. Ele é um tipo de energia, certo? Bom, então, logicamente, aqui eu não posso fazer essa diferença de calor menos trabalho diretamente. Então, o que que eu preciso lembrar? E vai aqui a lembrança, galera. Tá? O que que eu preciso lembrar? Tá? Eu preciso lembrar aquela conversão de medida de que uma caloria equivale a 4,16 joule. Tá? Vai ter questões aí de vestibular, questões de Enem, onde eles vão dizer provavelmente utilize 4,2, utilize 4,1, utilize 4, que vai facilitar muito, né? Tá? Mas o padrão é uma caloria 4,16 joules. Beleza? Continuando aqui, eu coloquei aqui uma observação interessante que nós precisamos fazer, ok? E é no caso da variação de energia. Deixa eu colocar aqui a fórmula para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, nós temos que a variação da energia interna do U é igual ao calor trocado entre a vizinhança e o sistema menos o trabalho realizado pelo gás. Sim? Ok. Então, quando a gente fala de variação de energia interna, acontece o seguinte: esta variação de energia pode ser positiva, pode ser negativa. Não que a energia seja negativa, mas a variação, ele pode aumentar sua energia, como pode diminuir sua energia no sistema. Então, ele será positiva quando? Ó, se a energia interna aumenta e a temperatura aumenta. Sim? Se a temperatura aumenta e a energia interna aumenta, a variação de energia vai ser positiva, as moléculas vão ficar mais agitadas. Agora, se a energia interna do sistema diminui, a temperatura também diminui. Então, elas estão relacionadas. A relação é direta entre variação de energia interna e temperatura.
ok? No caso do calor, ó, o calor flui do meio para o sistema. Se o calor está fluindo do meio para o sistema, então a gente diz que ele é positivo, ou seja, ele recebe calor. Eu preciso fazer essas considerações, tá? Porque cada vez que eu falar que meu sistema recebe calor, então o calor vai ser positivo. Não posso esquecer isto. O sistema recebe calor do meio. Se ele está recebendo, o calor é positivo. Então, vamos supor, se eu falo que o sistema recebe 500 calorias, então 500 calorias positivas. Se o sistema cede calor, que é no caso desse, então eu vou dizer 500 calorias negativas será o calor. Sim? Então o calor pode ser positivo como negativo. Outra coisa interessante, o trabalho. O trabalho, quando o trabalho é realizado pelo sistema, quando o trabalho é realizado pelo sistema, acontece uma expansão do gás. Sim? Então o volume aumenta. Então, nesse caso, eu falo que o trabalho é positivo. O trabalho quando o gás, ele realiza o trabalho. Agora, quando o trabalho é do meio sobre o sistema ou sobre o gás, eu falo que o trabalho vai ser negativo. Então, posso ter trabalho positivo como trabalho negativo. Beleza, galera? Com essa observação aí, deixa eu ver como que estamos aqui aparecendo. Estamos ok, tá? Com essa observação aí, nós podemos ir para os exercícios agora, sim? Ok? Eu coloquei aqui um exercício bem simples, começando aqui, ó. Tá? Então, ao realizar um trabalho de 80.000 calorias, tá? Um sistema termodinâmico recebeu 60.000 calorias. Espera aí, calorias, calorias, calorias. Pensa o seguinte, trabalho geralmente ele é em joule, mas há relação entre caloria e joule. Então, se você observa aqui, ele diz que o trabalho realizado, o tal, ao realizar um trabalho, o sistema realizou o trabalho. Então, o trabalho é positivo, certo? Então, o trabalho vai ser 80.000 calorias. Calma, vou colocar. Tá? Já, já que eu faço a conversão, vamos continuar aqui. Ó. Um sistema termodinâmico, ele recebeu. Então, ele recebe, o meu calor também é positivo. Recebe quanto? 60.000 calorias. Ok? Ele recebeu 60.000 calorias. Nesse processo, ele pergunta quantas calorias a energia interna desse sistema aumentou ou diminuiu. Bom, se eu tenho 80.000 calorias, eu preciso lembrar que uma caloria equivale, tá? Vou colocar aqui um cantinho. Uma caloria equivale a 4,16 joule. Sim? Porém, ó, se eu quiser o trabalho em joule, eu teria que transformar. Mas aqui já está caloria com caloria, tá? Eu só vou lembrar por quê? Porque pode acontecer de pedir em alguma situação, não é o caso, mas pode acontecer deles pedir em joule. Sim? Bom, mas aqui eu tenho caloria com caloria, então a variação de energia interna vai ser calor menos trabalho. Sim? Então, qual que é o calor? O calor recebido foi de 60.000 calorias, certo? 60.000. Menos o trabalho realizado foi de 80.000 calorias. Ok? Então, se você observa aqui, eu tenho 60.000 menos 80.000 e eu tenho caloria com caloria. Então, eu não vejo problema algum de eu estar fazendo rapidamente o cálculo aí, certo? Tá? Aliás, eu não precisaria transformar para joule, tá bom? Porque os dois estão na mesma unidade de medida, tá bom? Os dois estão na mesma unidade de medida, só que eu tenho 60. Ele recebeu 60.000, só que realizou um trabalho de 80.000 calorias. Então aí eu tenho menos 20.000 calorias. Ok? Tá? Lembrando que é uma situação hipotética, não estou levando nada para a realidade, simplesmente estou ensinando que quando é caloria com caloria, joule com joule, eu consigo fazer essa operação. Próximo exercício. Qual é a variação de energia interna de um gás ideal sobre o qual, observe que aqui nós temos sobre o qual é realizado um trabalho. Então, o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Então, nesse caso, o trabalho do gás é menos 80 joule. Ok? Trabalho negativo, porque o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Durante uma compressão isotérmica, tá? Lembrando que a isotérmica é aquela que tem a temperatura constante, tá? Constante. Ok?
E aí ele diz o seguinte, ó, determine a quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio externo. Ok? Bom, o que acontece na transformação isotérmica? A temperatura é constante. E se a temperatura é constante, o que acontece? A variação de energia interna, ela está ligada, vou até colocar aqui em dois casos, né? No primeiro, 3 meios dN vezes R vezes ΔT, no caso de um gás monoatômico. E o outro é 5 meios, tá? N vezes R vezes ΔT, no caso no diatômico. Então, em ambos os casos, na transformação isotérmica, que tem temperatura constante, isso aqui fica zero. Porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, o primeiro já respondo direto. A variação de energia interna é zero. Não há variação de energia interna. Por quê? Porque a temperatura é constante. Nós falamos que a variação de energia interna, agora na observação, ela aumenta ou desce segundo a temperatura. Então, a temperatura é constante, não há nada. Não há variação de energia interna. Se não há variação de energia interna, a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU igual a Q menos tal, se isto daqui, ó, se isto daqui é zero, então automaticamente o calor é exatamente igual ao trabalho. Sim? E agora ele diz, ó, determine a quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio. Bom, se o trabalho é menos 80 joule, então o calor também será menos 80 joule. Sim? Ah, mas eu fui a resolver esse exercício, provavelmente eu encontrei aí o calor em calorias. Bom, se eu tenho caloria, observe que se eu tenho a caloria aqui, vou fazer um grafiquinho aqui, ó, e eu estou indo para joule, joule. Se eu estou indo de caloria para joule, eu multiplico por 4,16. Se eu estou vindo de joule para caloria, eu divido por 4,16. Certo? Então aí o que eu teria que fazer? Por exemplo, eu faria aqui, ó. Eu faria que o calor seria igual a menos 80 dividido por 4,16 e aí ele ficaria em calorias. Aí eu teria meu calor na unidade de medida certa, ok? Vou colocar aqui. Então seria, basicamente 80 dividido por 4,16, que vai a 19,23 calorias, menos 19,23 calorias. Ok? Essas daí foram as calorias trocadas. O que aconteceu? É negativo. Então quer dizer que meu sistema perdeu calorias para a vizinhança. Beleza? Ok? Último exercício que eu separei para nós. Tá bom? Um sistema realiza um trabalho agora ele já me dá o trabalho. O trabalho já está sendo dado de menos 240 joules. Ele já me dá o trabalho. Não está dizendo nada, só me dá. Bom, já eu sei, pelo sinal, já que eu sei, o trabalho está sendo realizado do meio sobre o sistema. Sim? A vizinhança está realizando contra o sistema o trabalho, porque ele é negativo. Aí ele diz, sofrendo uma variação de energia de 95 joules. Ou seja, a variação de energia vai ser 95 joules. E aí ele diz, determine a quantidade de calor transferida nesse processo. E analise se o sistema recebe ou cede calor. Beleza. Primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos tal, sim? Menos trabalho, ou diretamente calor será igual ao o menos T, que está negativo, ele passa para o outro lado, só para deixar já ok, né? Então, se eu pegar a variação de energia interna e eu somar com o trabalho, eu tenho calor. Quem que é a variação de energia interna? 95 joule. Mais, quem que é o trabalho? Vou colocar parênteses aqui, menos 240 joule, certo? Ok? Então, observe, galera, que eu tenho um mais e um menos aí, sim? Tenho a variação de energia interna que é 95 e eu tenho mais menos. Mais por menos dá menos, certo? Então, eu vou fazer uma subtração aí, tá? Que vai dar 145, só que negativo, né? Negativo, tá?
ok? Porque se eu somar 145 mais 95, ele vai me dar 240. Então, menos 145 joules. Novamente, professor, isso daí não está em calorias, o calor em calorias. Menos 145 dividido por 4,16, ok? E aí vai ficar em calorias. O que acontece? Vou agora fazer o cálculo. Tá? 145 dividido por 4,16, 34 menos, né? 34,86 arredondado. Já hoje. Ok? 34,86. O que está acontecendo? Bom, se o calor é negativo, quer dizer que o sistema ele está trocando calor, está perdendo calor para fora, para a vizinhança, certo? Então o sistema ele cede calor, tá bom? O sistema cede calor. Deixa eu voltar aqui na nossa tela. Beleza, galera? Essa daí foi a nossa aulinha sobre a primeira lei de termodinâmica. Na próxima aula a gente verá as transformações termodinâmicas. Ok, galera? Valeu, nos ficamos por aqui. Tchau, tchau.